de um método de ajudar entendimento, esses métodos auxiliares, eles ajudam justamente nisso, a trazer o povo das suas distrações para o que eu estou falando. Quando ele traz um argumento com uma ilustração, que a gente vai falar lá na frente, com alguma coisa diferente, ele te tira do seu mundo, do seu pensamento, e você começa a entrar no pensamento daquele que está falando. Você começa a entrar no raciocínio que ele está falando. Aí a persuasão ela começa a acontecer. Então você tem que tirar o ouvinte do seu modo comum, da sua zona de conforto, e fazer ele entrar no seu raciocínio para que você comece a pensar igual a ele. Então essa é uma capacidade que a pessoa que está falando ela tem que desenvolver, e esses métodos eles vão ajudar. Por quê? Porque o ouvinte muitas vezes ele chega na igreja e ele está pensando na conta que ele tem que pagar amanhã, ele está pensando no problema que ele passou no dia e que ele não conseguiu resolver, ele está pensando no filho que está doente em casa, ele está pensando no que ele tem que fazer quando ele chegar da igreja para deixar tudo pronto para outro dia de trabalho. Então, para ele sair desse mundo que ele entrou e entrar na palavra, exige um esforço do pregador. Então o pregador, quando ele está preparando o sermão, ele tem que pensar nisso tudo. Como é que o ouvinte ele vai chegar na igreja nesse dia? Quais são as dificuldades que ele pode encarar para receber essa palavra que eu estou trazendo? Será que essa palavra que eu estou trazendo vai atingir o coração dele? Será que a forma que eu preparei, a introdução, essa abertura, vai fazer ele se desligar e prestar atenção em mim? Ou ele vai continuar no celular pensando ali no que ele está resolvendo, mandando um zap e respondendo alguém? Ou ele vai olhar para mim e falar, opa, o que ele está falando ali eu quero entender. Então, esses métodos auxiliares, eles vão ajudar, além da palavra que é viva, a fazer com que o ouvinte ele preste atenção. Então, por isso essa matéria, essas últimas matérias, completando com o pastor Paulinho, que vai falar sobre a postura do pregador, elas são essenciais. Por quê? Porque às vezes o pregador ele preocupa só, você tem que ter um texto bem elaborado, você tem que ter um texto bem conciso e um texto que fale ao coração. Perfeito, a palavra é viva. Mas se o que está por trás do texto não for bem trabalhado, muitas vezes você tem um texto bom, um esboço excelente, mas a forma como o pregador ele apresenta, ele acaba perdendo a eficiência do texto. Por isso que há pregadores e há pregadores. Às vezes você pega um mesmo texto e você fala, esse texto aqui não dá para extrair nada. Aí você bota a mão na mão de um pregador que é bom, que é um exímio, como o Paulo sempre fala, um exímio, um cara bom. Você fala, rapaz, esse cara com esse texto ele fez o povo ficar atento, ele trouxe uma profundidade, e aí você leva para outro que não tem tanta habilidade. Ele fala ali 15 minutos, não consegue convencer muito e a pregação ela termina. Porque o quê? 50% é o Espírito Santo, é a palavra, e 50% é a capacidade que o pregador desenvolve. Claro, muitos têm habilidade nata, tem, mas ele precisa cada vez ficar melhor. E quem não tem habilidade desenvolve estudando e praticando, é o que a gente está fazendo aqui. Então, ele fala aqui, podemos usar 5 elementos que ajudam no entendimento por parte do nosso ouvinte. São eles: a definição, a narração, a descrição, a exemplificação e a comparação. Então, aqui ele vai falar 5 elementos que você pode utilizar na sua pregação para ela ficar mais eficaz e persuasiva. Quem quiser falar, pode falar aí, se eu estiver falando rápido, eu vou seguindo aqui para a gente ganhar tempo. Então, o primeiro elemento que a gente vai falar aqui nesse texto 1, ele vai falar sobre a definição. O que é definir? É expor com precisão alguma palavra ou frase. Entretanto, quando se trata de definir algo para um auditório heterogêneo, como é uma igreja, esse trabalho exige cuidados especiais. Ao definir uma palavra ou frase, o pregador não deve ser demasiadamente acadêmico nem muito vulgar, mas deve usar uma linguagem simples e objetiva. O pregador não deve esquecer que a finalidade principal da pregação é fazer com que seus ouvintes entendam a verdade divina exposta e ponham-na em prática. Ou seja, o ouvinte tem que entender e falar, eu vou praticar isso amanhã, isso aqui serviu para mim, eu quero viver isso daí. Ele tem que sair dali convencido de que aquilo ali era para ele. Então, por isso, a definição das coisas é interessante, porque às vezes para você está claro, porque você estudou a palavra, você já conhece aquela palavra, então para você está claro, mas às vezes uma palavra ali que você menciona e que você não define, faz toda a diferença para quem está ouvindo, porque é o que ele falou, você não sabe quem vai te escutar. Tem 300 pessoas sentadas na igreja, cada uma tem um nível de conhecimento diferente, tem uma vivência diferente, e às vezes você pensa, preciso falar o que é trindade,
sabe que Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí, quando você vai olhar, pode ter um novo convertido ali, que não sabe exatamente qual é o papel da Trindade. E quando você pega e fala, não, eu sei, mas tem gente que não sabe, então eu vou parar um tempo da minha pregação, vou separar 3 minutinhos para explicar o que é a Trindade. E quando você explica aquilo, você traz ele para dentro do seu texto, você traz ele para perto. Por quê? Porque ele que não sabia, ele fala, rapaz, eu não sabia disso não. Eu sempre ouvi essa palavra, mas nunca parei para pensar. Vou prestar mais atenção no que ele está falando. Aí você ganha mais um ouvinte. Então, sempre que você puder usar uma definição, escolher... Claro, você não vai ficar pregando e definindo todos os termos que você está falando. Porque senão a tua pregação não vai ter fim. Mas nos assuntos principais e palavras que têm a ver diretamente com o tema que você quer falar, é interessante você pegar a definição da palavra e trazer. Por quê? Porque você vai unir todo mundo no mesmo conhecimento. Então aquele que já sabia vai confirmar aquilo que ele já sabia e aquele que não sabia vai nivelar. Então a definição é um artifício muito bom. E cada vez está mais raro pregadores usarem a definição. Porque a definição você tem que pesquisar, você tem que olhar no latim, você tem que ir no grego, você tem que ir para uma referência bíblica, você tem que ir para o dicionário bíblico. E muitas vezes o pregador está preparando a correria e ele às vezes não está com o dicionário na mão, às vezes ele não está... E aí a definição fica mais para segundo plano. Mas quando ele esboça, que ele vem com esboço, geralmente o pregador que prepara esboço, geralmente ele usa a definição no momento, porque ele está preparando, ele está trabalhando. Então, definição é um artifício muito bom para você convencer e persuadir o ouvinte. Próximo, quem quiser falar alguma coisa, pastor, fica à vontade. Próxima tópico, próximo item, elemento, narração. Baseia-se em um fato o qual o pregador usa para esclarecer uma verdade. Jesus narrou várias histórias através de suas parábolas, para tirar desta lição o que desejava ensinar. Narrar é uma arte na qual todo pregador deve aprimorar-se. Notemos que, ao falar de coisas espirituais, incompreensivelmente humanas para explicá-las, Jesus narrava histórias e episódios especiais que abriam o entendimento de seus ouvintes. As vantagens de uma boa narração estão no fato de que o pregador pode levar seus ouvintes a sentirem parte daquela narrativa como se fossem os personagens da narrativa. Aí entra o que me marcou no Caio Fábio naquela vez. Porque a forma como ele narrou a história, conhecida por todo mundo, marcou. Porque ele narrava com uma profundidade de detalhes e ele usava uma entonação que fazia você entrar na história. Então, a narração é nada mais que você contar uma história de uma forma trabalhada, para que a pessoa ela entre com as pausas no momento certo, com a emoção no momento certo. Aí você vai falar, mas aí é o teatro. Só que a arte de falar exige uma interpretação. E o que é o teatro? É a pessoa que ela vive uma vida que não é dela. Ela pega um personagem, encara, mas para ela viver aquilo ali, ela tem que internalizar aquilo e sentir o que aquele personagem está sentindo. Para quê? Para ele passar a verdade. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a gente passando a verdade de Cristo dentro de nós para o próximo. Agora, quando eu não vivo aquelas verdades e ensino, aí está o perigo. Aí eu posso virar o fariseu que Jesus combatia, que era aquele que conhecia muito a Bíblia, mas pregava para o outro e não vivia. Só que nós estamos aprendendo o quê? Que primeiro a pregação ela tem que passar por nós, a história tem que passar por nós, ela tem que mudar o nosso interior. E aí a gente passa a ter capacidade para poder desenvolver e narrar e passar para outros com verdade. Então a narração é uma capacidade que ele fala aqui que deve ser aprimorada, porque sempre em algum momento que você estiver falando, você vai ser levado a lembrar, o Espírito vai te lembrar de alguma história, de algum acontecimento bíblico, ou até que você passou, e que você vai ter que passar para o público. Então você vai ter que passar de uma forma que ele se interesse em ouvir aquela história. Então a narração é um artifício muito bom para você usar como base para ajudar no seu sermão. 3. Descrição. A descrição confunde-se com a narração, porém palavras e significados distintos e que diferem na apresentação dos fatos. Enquanto na narração ocupa-se na apresentação de um fato no seu todo, sem preocupação com as minúcias históricas,
a descrição prende-se aos detalhes observados nesse fato. Então, a diferença da narração para a descrição é que a narração ela se preocupa com a história no geral, de você ter começo, meio e o fim. A descrição não, é você contar uma história buscando aqueles detalhes que ninguém vê, buscando aquela parte da história que muitas vezes você leu, você já ouviu, mas você nunca parou para pensar, você fala, rapaz, eu ouvi essa história tantas vezes, mas eu nunca parei para pensar nesse detalhe da história. Quer ver uma coisa que eu ouvi hoje, eu falei, rapaz, ela fez uma descrição perfeita e ela conseguiu fechar a pregação. Eu estava vendo uma pregação da missionária Camila Barros. Ela estava pregando sobre a pesca maravilhosa, sobre o momento que Jesus manda Pedro lançar as redes. Manda Pedro ir para o mar depois de pregar para lançar as redes. Aí Pedro fala, mas eu já preguei, já trabalhei o dia todo, não tem peixe. Ele falou, vai e lança a rede. Aí ela falou, vocês já pararam para pensar que quando Pedro ele sai, os amigos dele saem junto em um barco à parte, acompanhando de longe o que estava acontecendo? Aí eu comecei a pensar. Você lembra que quando ele puxa a rede, que a rede está indo a pique, não está aguentando, ele falou, chama os amigos que estavam do lado, vem aqui me ajudar. Aí eles pegam o barco do lado, vem, ajuda e puxa a rede junto. Aí ela até brincou, ela falou, você já foi numa oração, num reteté, onde Deus levanta o profeta e começa a entregar para o profeta lá, e falando, e você começa a chorar, não tem nada a ver contigo. Aí você começa a pegar carona na profecia dele, falou, não, é comigo, é comigo. Aí você chega em casa, pô, como Deus falou comigo. Aí fala, mas entregou para quem? Não, entregou para fulano. Mas não era para você não, mas teve uma parte lá que era para mim. Aí ela falou, é como os amigos de Pedro que estavam à parte. Eles estavam do lado, mas quando a bênção veio, chamou junto, eles pegaram na bênção e chegaram junto. Ela falou, então quem está ligado com Deus, Deus ele sempre vai falar de alguma forma. Então ela pegou uma parte que ninguém prestava atenção e chamou a atenção do público. Vocês lembraram que quando Pedro saiu, Jesus mandou só Pedro sair com o barco. Mas você prestaram atenção que os pescadores que estavam junto com Pedro a andar, saíram junto ao lado e ficaram observando e acompanhando? Então ela usou uma descrição para chamar a atenção do povo e usou uma aplicação naquilo. Então, todo texto tem uma parte que você pode usar essa técnica de descrição. Mas isso aí depende do quê? De você analisar o texto com detalhe e pegar aquilo que ninguém vê. Sempre tem uma hora que você olha o texto e fala, rapaz, eu nunca vi isso. Se você nunca viu, alguém também não viu. Quando você lê o texto e fala, rapaz, eu leio esse texto 10, 20, já vi a vida inteira, mas eu nunca vi esse detalhe aqui que eu estou vendo agora. É o Espírito Santo te dando uma oportunidade de você usar a descrição dentro do teu sermão e a trazer o público para ti e convencer ele. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Então, entenderam, né? Narração, o todo. Descrição, uma parte da história que você enfatiza para poder trazer o público. 4. Exemplificação. Exemplificar é um trabalho de arte. O pregador pode usar essa forma de contribuição à sua pregação para ilustrar verdades abstratas. Por exemplo, quando queremos exemplificar a Trindade Celestial, podemos tomar um triângulo para mostrar os três lados iguais. A exemplificação pode ser feita também com objetos, os quais muito ajudam na explicação da verdade que desejamos apresentar. Jesus usou o exemplo da água do poço de Jacó para falar da fonte da água da vida. Exemplificou a comemoração da Páscoa judaica, em que se comia o cordeiro pascual, assim como o pão representando a sua carne e o vinho representando o seu sangue. Na exemplificação, o pregador pode usar pessoas, coisas ou atitudes. Então, exemplificação é você usar algo para explicar algo espiritual. Então, Jesus usava muito isso. Então, também é um artifício que você pode pegar também para confirmar aquilo que você está querendo passar, a mensagem que você está querendo passar. Então, você pega uma coisa que não tem nada a ver para exemplificar algo que você quer trazer. Então, isso também é um artifício muito poderoso e que Jesus usava com muita frequência. Jesus era especialista em trazer exemplos que o povo entendia mais fácil. E por último, a comparação. Esse meio de elucidação é um método muito eficaz. A comparação procura mostrar o contraste entre coisas e fatos. As melhores comparações bíblicas estão nas parábolas de Jesus. Ele tomava coisas e fatos de seu tempo
e os comparava com verdades e fatos espirituais para facilitar a compreensão por parte dos ouvintes. Então, exemplificação é coisas, objetos e fatos. Comparação é algo que às vezes tem a ver ou não tem, mas que você traz para poder confirmar uma verdade. Então, parecem, mas são coisas diferentes. Exemplificar é você pegar algo e usar como exemplo. Comparar é você pegar uma situação com outra e trazer uma associação entre elas para explicar uma verdade que você quer trazer. Jesus também usava muito isso, comparação e exemplificação. Amém? Então fechamos os 6 métodos e vocês podem usar isso aqui no que vocês estão desenvolvendo aí. É muito bom quando você enriquece o teu sermão trazendo um desses elementos para dentro dele para poder melhorar mais ainda o nosso entendimento. Segundo, métodos que apelam ao raciocínio, à mente. A maioria das nossas pregações fala mais as emoções dos ouvintes, isto é, preocupa-se em mover os sentimentos. Entretanto, uma igreja não pode viver somente desse tipo de pregação. Ela precisa de mensagens que apelem ao raciocínio, isto é, que o leve a pensar nas verdades apresentadas. Aqui é interessante que ele fala muito sobre a capacidade que o pregador tem de mover o sentimento, mas ele fala que também nós temos que trabalhar o raciocínio daquele que está ouvindo. Estava até conversando com a Adriana hoje sobre estilos de pregadores, e ela falando que na época de jovem ela era nos pregadores de convenção, de ginásio, e Deus falava e entregava a profecia para um, entregava para outro, Deus movia. Só que eram pregações que moviam o seu sentimento, a sua emoção. Aí eu falava, tá, mas agora, você lembra de algum tema de alguma pregação desse congresso que você foi? Eu falei, lembrava dos temas não, mas Deus falava com força e movia. Eu falei, é isso aí. Ele apelava para a emoção, ele curava pessoas, saía cadeirante andando, ele falava para pessoas que estavam restaurando a vida, mas o foco principal, que era a palavra e o tema para poder mexer, não tinha tanto foco. O foco maior era no que Jesus operava nos milagres e maravilhas que tinha ali. Então, eram pregações voltadas para trabalhar o seu emocional. Aqui não está dizendo que é errado você trabalhar o emocional, mas ele está falando o quê? Que você tem que trabalhar o emocional, mas você também tem que trabalhar a mente. Então, você tem que desenvolver a sua pregação para fazer as pessoas pensarem. Porque senão, fica infrutífero, porque você sente uma alegria, mas amanhã aquela alegria acaba. O que vai ficar? É o aprendizado, o ensinamento e aquilo que ficou trabalhando na sua mente. É aquilo que vai te alimentar durante a semana. A alegria você sente no momento, mas depois aquela alegria acaba. Você vai encarar o seu dia a dia, os seus problemas. Aí no dia a dia dos problemas, o que fica é o quê? É o raciocínio, o entendimento, o título da mensagem, o que Deus quis te ensinar, que vai te alimentar e te sustentar pro resto do dia. Então, por isso a pregação ela tem que ter um equilíbrio entre essas duas partes, emoção e o sentimento. Esse texto nos orientará como usar métodos que auxiliam a compreensão dos ouvintes acerca das verdades bíblicas, aguçando a sua mente. São métodos que buscam nas evidências bíblicas as respostas certas. Os pregadores da igreja primitiva, nos 2 primeiros séculos, baseavam suas pregações em evidências bíblicas. A mensagem principal era provar a razão da morte de Cristo no Calvário e dar testemunho da sua ressurreição. Seus argumentos apelavam ao raciocínio dos ouvintes, ao demonstrarem o fato da ressurreição. Não somos pregadores profissionais do Evangelho. Devemos, no poder do Espírito, procurar persuadir nossos ouvintes da razão e do fato do Evangelho. Paulo, o apóstolo dos gentios, afirmava que havia sido feito apóstolo para a defesa do Evangelho. Está lá em Filipenses 1,16. A Tito, o jovem pastor, Paulo aconselhou a convencer os que o contradiziam. Quais são os métodos que apelam à razão, ou seja, ao raciocínio? São aqueles que argumentam, defendem e analisam as verdades do Evangelho. Então, aqui ele botou 3 palavras-chave que vão te ajudar a trabalhar um texto que faz a pessoa pensar. Ele diz que os métodos que trabalham o raciocínio são aqueles que argumentam, aqueles que defendem e aqueles que analisam a verdade do Evangelho. Então, quando você está lendo um texto que você quer mexer com a mente da pessoa, você quer trabalhar, você tem que desenvolver argumentos,
você tem que desenvolver uma defesa de alguma coisa que você está lendo no texto, ou de uma pergunta, ou de alguma verdade que você viu ali, e você tem que analisar todo um contexto para saber como trazer aquilo daí. Se você usa essas três técnicas de argumentar, defender e analisar, você consegue trazer o ouvinte para você, que ele começa a pensar: poxa, o que ele está defendendo? Qual argumento que ele está usando? O argumento dele é verdade? Eu concordo? Aí ele está defendendo lá. Aí você está com não concordo com ele não. Aí ele fala: mas no Evangelho está escrito isso. Ele continua concordando. Mas lá na carta de Paulo também está escrito isso. Você continua concordando. Mas no Apocalipse, rapaz, agora eu estou concordando com ele. Já trouxe 3 verdades que faz com que eu tenha. Aí você começa a trabalhar na mente dele e fazer ele mudar de ideia. Principalmente o pecador, o ateu que chega na igreja e fala: cara, eu vim aqui porque me convidaram, mas eu não acredito em nada que está escrito ali, nada que eles estão falando, não acredito. Para mim o Evangelho é o ópio do povo, como meu pai falava quando estava desviado. O Evangelho é o ópio do povo. Ele falava para mim, me converti, doido para não ficar na igreja, ficava martelando em mim. Eu falei: não, mas é poder de Deus para a salvação. E hoje ele é salvo. Mas ele questionava. Então, quando você prepara uma pregação, você responde essas perguntas, ele já sai com um pensamento dele diferente. Fala: rapaz, o que o pregador falou ali fez eu repensar se o Evangelho realmente é o ópio do povo. Mas ele trouxe o quê? Argumentos, ele trouxe uma análise, ele trouxe uma defesa. Aí isso faz você cada vez mais convencer o ouvinte e apelar para a mente. Porque se você pega um cara ateu e começa a apelar só para o sentimento, primeiro, ele não quer sentir nada. Você vai chorar, ele não vai chorar. Você vai pular, ele não vai pular. Pode um paralítico levantar, ele vai falar: isso daí é combinado. O cara já não era paralítico, combinou com o pastor, levantou e está andando. Então, tudo que você fizer para o emocional, você não vai atrair ele, você não vai conseguir. Mas quando você argumentar na palavra, aí você ganha ele. Você fica: rapaz, o que está falando ali, não tem como. Os argumentos dele são muito fortes. A palavra, aí o argumento vai na mente dele, ele vai ficar trabalhando. Aí você vai convencer ele, com a ajuda do poder do Espírito Santo, de que o que ele está pensando é errado. Então, por isso, essas ferramentas que apelam ao raciocínio são poderosas e importantes a gente utilizar. O pregador deve tomar muito cuidado neste campo de argumentos, para evitar desvios das verdades a serem expostas. Por isso, ele deve crescer em maturidade e aprimorar seus conhecimentos bíblicos para poder refutar os erros doutrinários que surgem tanto dentro como fora da igreja. A apelação ao raciocínio tem o objetivo de convencer e persuadir através do argumento. É levar o ouvinte a pensar, junto com o pregador, a prova de um fato bíblico, a razão de uma verdade exposta. O pregador deve ter o cuidado de não secularizar, nem tampouco racionalizar as verdades divinas. Ao apresentar uma tese bíblica, nem sempre o pregador consegue convencer seu auditório imediatamente. Sendo assim, é preciso servir-se da persuasão racional. Essa persuasão obriga o pregador a trazer as verdades espirituais para uma linguagem bem humana e inteligível, sem, contudo, anular a espiritualidade. Então, quando o pregador ele traz um contexto dos dias de hoje, ele vai falar da economia, ele vai falar de algo que não tem nada a ver com a Bíblia, muitas vezes você está lá ouvindo ele e você fala: cara, quando ele vai entrar na mensagem? Onde ele quer chegar? Ele está preparando os argumentos e o pano de fundo para quando ele chegar na passagem bíblica que ele quer falar, ele já tem uma base argumentativa para ele trabalhar. Então, tudo é pensado. Tudo que se faz num sermão é pensado detalhadamente. Nada é por acaso. Então, por isso, exige um trabalho. Os requisitos importantes para o pregador quanto ao uso desses métodos são: isso aqui é interessante, requisitos importantes. Não queira argumentar algo a respeito do qual você ainda não esteja persuadido. Isso aqui é importante. No decorrer da sua caminhada cristã e de leitura da palavra, a gente vai se deparar com várias doutrinas, vários argumentos, várias teorias, principalmente no ramo da teologia, e que muitas vezes você vai ouvir várias pessoas bem estudadas, bem embasadas, que vão falar de formas totalmente diferentes, e você vai ficar no meio falando: cara, quem eu vou acreditar? Qual o argumento que é o mais correto? Para qual peso? Aí uma época você vai atendendo mais para esse argumento, aí você vai aprendendo mais, você começa a aprender mais para cá. Isso é natural, por quê? Porque faz parte do seu caminhar na Bíblia, de você pensar biblicamente. Só que, quando você está nesse meio, de você estar formando as suas ideias,
e você começa a ser chamado para pregar, ou tem uma oportunidade de pregar, se você não tem certeza daquilo que você está estudando e pensando, não é recomendado que você traga isso para uma pregação. Por quê? Porque você mesmo não tem certeza daquilo dali. Então aquilo pode, de certa forma, prejudicar a eficiência do seu sermão, porque você está falando de algo que você está meio nebuloso, o terreno ainda é meio nebuloso. Você está se convencendo daquilo ainda, você ainda não tem todas as bases, você ainda tem um pouquinho, você sabe aquela, quando você está estudando algo que você ainda fica com um pouquinho de dúvida no fundo, fala, rapaz, eu creio isso, mas eu ainda tenho um pouquinho de dúvida. Por que eu nunca, falando aqui entre os teólogos aqui, então o pastor Claudio como um teólogo da escatologia, por que eu nunca vou pregar sobre escatologia, principalmente parte de milênio, de arrebatamento? Porque eu ainda tenho dúvidas sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e meso-tribulacionismo. Para mim ainda é nebuloso. Já ouvi várias teorias que me balançaram, então eu não tenho muita certeza de um. Eu sei que eu vou estar no céu, eu sei que Cristo me salvou. Isso aí ninguém me tira. Mas agora, quando entra nesses detalhes, eu não me sinto confortável de chegar lá, você vai pregar sobre a grande tribulação. Eu falo, não, eu não. Eu ainda estou com o meu argumento ainda ali trabalhando, eu não tenho a certeza de qual é a que mais eu concordo, e não há mal nenhum nisso. Você está estudando, a única que você não pode duvidar é que Cristo te salvou, que o sangue dele te purificou, que é o que nos une. Mas agora, as divergências teológicas, você tem todo o direito de estudar, porque isso faz parte do teu crescimento, você ficar analisando, estudando a palavra, aquilo que te aproxima mais de Deus. Mas agora, quando você vai pregar, você não pode pregar daquilo que você não tem certeza. Porque uma hora você pode mudar de ideia, aí que você vai falar. Aí a pessoa fala, mudei, eu preguei aquele dia sobre aquilo, mas eu vi uma pregação hoje, eu mudei. Então, não faça isso. Você não tem certeza? Não fale. Não, esse assunto eu não me sinto confortável, eu não vou pregar. Não há nada mal, não há nada errado nisso. B. Esteja sempre seguro ao procurar convencer seus ouvintes de alguma verdade bíblica. Isto é, esteja sempre preparado para uma contra-resposta. Nunca firme-se em um argumento limitado, mas fortaleça seus argumentos o mais que puder. Ou seja, não pega um texto isolado e mantenha seu argumento só num texto isolado. Você tem que se cercar de vários textos, várias informações, para quê? Para que seu argumento seja embasado. Por quê? Porque você pode se deparar com um público, digo na pregação, mas na hora que você está dando um estudo, ou até na pregação, porque quando acaba a pessoa te chama no canto. Rapaz, você pregou, mas aquele que você falou ali, eu não concordei muito não, por causa disso, me explica aí. Se você não tiver argumento, você não vai saber explicar ele. Essa pregação não vai ter atingido ele. Então você tem que se cercar de argumentos para quê? Para que você consiga passar a mensagem da maneira mais correta e mais eficaz possível. C. Você não deve usar somente esse método de auxílio em suas pregações para evitar que seu auditório se canse. Ou seja, você não tem que ficar usando um método atrás de um método. Por quê? Porque você sabe que a pregação ela tem um tempo. Então você tem que escolher um, usar ele bem feito e fechar a tua ideia. Porque se você estou estudando agora, eu aprendi que eu tenho explicação, eu tenho exemplificação, tenho comparação, tenho descrição, tenho definição, tenho narração. Então na minha pregação eu vou botar, no início eu falo de uma definição, vou narrar um pouquinho, depois eu vou fazer uma descrição, depois eu vou exemplificar e vou fechar comparando. Se embolar todo. Cara, você vai se enrolar e vai todo mundo começar a ir no banheiro. Fala, cara, não dá não estou conseguindo chegar com o terreno, ele vai chegar. Por quê? Porque você está saindo do foco principal, que é a palavra, e está ficando só na parte auxiliar, só tentando rechear. Só que o bolo só com recheio, você já pegou um bolo só com glacê, que é mais glacê do que bolo? Eu já peguei uns bolos que é meio metro de glacê e só um fininho de bolo. Aí você come, você fala, rapaz, tá faltando o bolo é só glacê, não tem, a massa tá fraca, não tá. Aí quando você pega uma massa cheia, que o glacê dá até de barriga depois. Dá até dor de barriga, verdade. Puro? Quando você pega uma massa boa, que tem só um pouquinho só de glacê, você fala, rapaz, agora ficou bom, ficou equilibrado, porque a massa tá. Então a pregação é isso daí, a massa tem que estar bem feita. O que você está fazendo um extra é um glacezinho que você passa para dar uma. Então você não pode ficar, não, agora que eu já sei, estou estudando homilética, no meu texto eu vou fazer todos os métodos auxiliares, os professores vão ver que eu estou craque e vão bater palma. Eles vão dormir muitas vezes, porque você vai falar tanto que. Então você tem que equilibrar e ver o que você está fazendo.
Quando um argumento exigir maior tempo de explanação, você deve dosar seu argumento com uma boa ilustração. A gente vai falar de ilustração lá na frente para vocês entenderem. Então, tem argumentos que você vai caminhar e que vai ser mesmo complicado, porque as pessoas não vão, de repente, estar no nível que você está de informação, de teoria. E você vai ter que ter um trabalho para poder botar todo no mesmo nível, para que eles entendam o que você quer trazer. Então, às vezes, você usa o argumento de uma ilustração para ele entender onde você quer chegar. Então, você tem que entender e ter esse discernimento. Use sempre argumentos fáceis de serem recebidos por seus ouvintes. Então, quanto mais tranquilo e mais você se convencer rápido, você sabe que é um tema mais fácil. Mais êxito você vai ter na pregação. Claro que você não vai também se acomodar e ficar só buscando coisa fácil. No início, você vai pegar coisa fácil para você poder entrar no ritmo, criar ritmo e tal. Mas a partir do momento que você vai acostumando, você tem que se desafiar aí para algo mais. Esse argumento que eu vou ter que trabalhar ele. Para quê? Para você cada vez melhorar. Porque se você ficar só no fácil, você não vai se desenvolver. Então, no início, procura um texto simples que você já ouve todo mundo pregar, que você já ouviu várias vezes. Trabalha ele, desenvolve bem. Pô, organizei, o tempo está legal, as partes que eu estou usando aqui de definição estão legais, os argumentos, mas depois você tem que ir caminhando. Não esqueçamos que esse método não representa uma mera demonstração de inteligência do pregador, mas seu propósito é o de fortalecer a fé dos ouvintes na palavra de Deus. A humildade deve preceder toda a argumentação para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e firmado no coração e na mente dos ouvintes. Então, a ideia é, você não tem que aparecer. O que você está fazendo é o quê? É usar aquilo que Deus está te dando de ensinamento, que Deus está te dando a oportunidade de vir para cá estudar, para que Deus seja exaltado, para que almas sejam atingidas através do que você está desenvolvendo aqui. Então, não é a sua honra, não é para a sua glória, é para abençoar quem está ouvindo. Então, às vezes a pessoa vai estudar teologia, aí ela acha, não, agora eu sou teólogo, então agora eu sou o grande pregador, então agora o microfone é meu. Quando eu chegar na igreja, eu tenho teologia, o irmão, o pregador, o obreiro que está ali não tem. Então o pastor está me vendo aqui, primeiro tem que pregar sou eu. Aquele que não tem teologia tem que ficar sentado, nada disso. Você não está estudando teologia para se comparar, nem para se achar melhor. Você está usando teologia para, na hora que Deus te der uma oportunidade, você corresponder a essa oportunidade da melhor maneira, abençoando aquele que está ouvindo. Porque o foco da pregação é o ouvinte, não é você. Você não está preparando uma pregação para... Olha como eu sou bom, como eu preparo uma pregação, como eu sou um exímio pregador, olha como eu falo, olha como... Não é isso. É você atingir aquele que está ouvindo e mudar a vida dele. O melhor efeito da pregação é quando a pessoa te procura e fala, rapaz, aquele dia, aquilo que você falou, você nem lembra, mas aquilo que você falou fez toda a diferença e eu mudei dali para frente. Deus te usou. Aí você fala, aí não é eu. Deus me usou, através dele eu consegui atingir aquele coração. Então a honra e a glória é dele. Ele usou o que eu aprendi para poder abençoar uma alma. Então essa é a ideia. Amém? Então, alguma pergunta? Tranquilo? Podemos ir para o texto 3? Então, no texto 3, a gente vai falar sobre um método muito interessante chamado ilustração. E aí, quando eu estava estudando, eu lembrei de um pregador chamado João Ribe Palharim. Não sei se já ouviu falar desse pregador. Na época que eu me converti, em 1997, lá no século passado, ele estava no auge. Ele ainda prega ainda, ele é da comunidade Paz e Vida chamado. E ele tinha um programa na rádio chamado Pregadores do Telhado, onde ele sempre trazia ilustrações. Todos os dias, por volta de 11, 11h30 até meia-noite, ele entrava com um programa e ele trazia uma ilustração. E eu não ia dormir sem ver aquela ilustração. E aquelas ilustrações solidificaram minha fé, me alimentaram durante muito tempo. E para mim, de todos os pregadores que eu já ouvi até hoje, eu nunca vi ninguém com um dom, com uma sabedoria para usar uma ilustração com tanta propriedade e eficiência como esse pastor. E aí, olhando na internet, eu achei algumas ilustrações. Aí eu trouxe uma aqui bem pequenininha para vocês ouvirem, entenderem na prática e depois a gente entra na explicação do que é uma ilustração, mas vocês ouvirem na prática uma ilustração.
Bluetooth conectado. Atenção. O pastor João Henrique Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Aqueles eram os anos dourados. Nova York ainda não era uma grande cidade, mas estava começando a ter um começo de burburinho. Nas avenidas, poucos automóveis, porque o carro fazia pouco tempo que tinha sido inventado. E aqueles que possuíam um automóvel passeavam felizes pelas ruas dos Estados Unidos. Sempre que um calhambeque passava pelo outro, o motorista dava uma buzinadinha. Bibi! Uma buzininha assim fraquinha mesmo. Era muito legal. E um proprietário de um veículo estava dirigindo todo feliz um automóvel modelo Ford. Se você visse aquele carro hoje, iria dizer, que calhambeque! Mas naquela época era o último tipo, aliás, o primeiro tipo. A maior novidade do mundo. E aquele homem estava feliz da vida dirigindo o seu Ford. Um veículo extraordinário, superior à carruagem, superior às carroças, tudo. E aquele homem feliz ia dirigindo o seu veículo quando, de repente, sem explicação nenhuma, o motor parou. O homem estacionou o carro e queria que ele funcionasse, mas o carro não andava. E as pessoas curiosas foram se colocando na calçada, observando o carro, principalmente o carro, porque era uma novidade, e o motorista. Mas o motorista estava muito envergonhado, muito chateado. Ele queria sair dali e o carro não obedecia mais. Então ele saiu do carro e foi até ali na frente do motor, colocou a manivela. E para quem não sabe, os carros naquela época não usavam chaves, eram manivelas. Ele pôs a manivela na frente do carro, começou a virar, e o motor não funcionava. Ele suava, virava aquela manivela e o motor não funcionava. Aí ele abriu o capô, ficou olhando o motor, colocou a mão ali no meio, começou a se encher de graxa. Aí ele pegou, virou outra vez a manivela e o carro nada. E ele transpirava e virava a manivela e mexia no motor, enchia a mão de graxa e passava no rosto, passava na roupa e virava a manivela. E o bendito carro não funcionava. Aquele homem estava envergonhado. Por que o carro não andava? Aí, no meio dos curiosos, um homem se destaca e diz: posso ajudar, amigo? O senhor entende de carro? Um pouquinho, deixa eu ver o que é. E o homem olhou ali o motor, antes de pôr a mão, examinou bem, aí disse: é um fiozinho. Ele pegou aquele fiozinho, ligou numa parte do motor, só aquele toquinho. Aí ele disse para o homem: vire a manivela. E o homem virou a manivela e pegou o motor, começou a funcionar. E aquele motorista, impressionadíssimo, disse para o homem: como é que o senhor conseguiu? Como é que o senhor sabia disso? E o homem disse: muito simples, meu nome é Henry Ford. Fui eu que construí este veículo e eu compreendo muito bem como ele funciona.
E ninguém acreditou que ele fosse o Henry Ford, o inventor do automóvel, o construtor daquele carro. Mas aí ele mostrou a sua carteira de identidade e todo mundo ficou admirado. Viu que aquele homem tinha realmente conhecimento de causa e consertou o carro porque entendia como ninguém daquele veículo que levava o seu próprio nome. Porque ninguém conhece mais o produto do que o fabricante. Você concorda com isso? Nós fomos fabricados por Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Se tivermos qualquer problema de saúde, Deus é o médico que pode consertar qualquer órgão do nosso corpo. Se nós tivermos algum problema psicológico, Deus é aquele que fez o nosso cérebro e colocou entendimento dentro de cada um de nós. Por isso pode cuidar do nosso sistema nervoso. Se tivermos qualquer problema com a nossa alma, com o nosso espírito, então Deus é o único que pode realmente preencher o nosso vazio e abençoar a nossa alma e salvar o nosso espírito, porque foi Ele que soprou a vida dentro de nós. Se você tem algum problema para resolver e a sua vida não está funcionando direito, então escute a voz de Deus dizendo, no meio desta grande multidão, posso ajudar. E você talvez não reconhecendo, Deus diz, o senhor entende disso? E Ele vai te dizer modestamente, porque Ele é muito humilde, um pouquinho. Mas se você entregar o teu problema nas mãos de Deus, e aquela área da tua vida que não está funcionando, se você deixar Deus examinar tudo, eu te digo que com apenas um toque, Ele vai colocar tudo no seu perfeito funcionamento. Basta um toque só de Deus. Foi como disse aquele centurião romano para Jesus: Senhor, diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. Uma só palavra. Viu? Um único toque. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é capaz de resolver todos os seus problemas. Por isso, se tem algo que não está andando bem na sua vida, se tem algo que não está funcionando direito, então clame pelo doce nome de Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Gostaram? Então ele pega uma história real, lá de trás, que você não liga uma coisa com outra, e ele pega aquela história e traz um fundo espiritual e transfere para a palavra. Então ele te desarma para poder a palavra entrar. E esse é o poder da ilustração. E todos os dias ele trazia uma ilustração diferente. Sempre ele trazia um contexto e aplicava uma verdade bíblica. E muitas almas se convertiam através daquelas pregações, daquelas ilustrações. Então é um artifício poderoso quando você sabe utilizar ele com propriedade. Você vê que ele conta a história com detalhes, faz você entrar na história, mas depois ele amarra com passagens bíblicas e textos bíblicos que faz você entender aquela realidade espiritual com aquela situação daquele homem. Então essa é a capacidade da ilustração. E aí a gente vai falar sobre os métodos de ilustração. A ilustração é como a janela da pregação. Imaginemos uma casa construída sem nenhuma entrada de ar e luz. Dá para imaginarmos uma casa sem janelas? Assim, a pregação é a casa e a ilustração é a janela da pregação. As ilustrações são as janelas por onde flui luz sobre os pensamentos apresentados. A ilustração usa os olhos da mente do auditório para compreender as verdades divinas. Os psicólogos informam que adquirimos conhecimentos através dos 5 sentidos naturais.
As proporções de aprendizagem e suas respectivas retenções são as seguintes. Aí ele fala, né, na visão a gente assimila 80 a 85%, aprendemos e retemos 10 do que lemos. Na audição, de 10 a 11, e retemos 20% do que escutamos. No tato, 1% a 2%, e retemos 30% daquilo que vemos. No olfato, 1 a 3%, e retemos 50% do que vemos e escutamos. E o paladar, 1 a 1,5%. 1,5%, e retemos 70% a 90%. Então, quando ele ilustrou ali, você estava usando a sua audição. Mas você também usou a tua visão. Por quê? Porque conforme ele ia dando os detalhes, você via o carro. Você via a multidão em volta acumulando. Você via ele se enchendo de graxa e botando a mão na cara e se sujando. Por quê? Porque na audição ele apelava para a sua visão imaginativa. Então você ouvia e você visualizava a situação. E aquilo ali fazia você entrar mais na história e reter mais aquilo que ele queria trazer. Então o poder da ilustração é o quê? Fazer você reter e entrar mais naquilo que ele se propõe a falar. Em todas as áreas de atividade de comunicação, hoje em dia, são usados materiais audiovisuais que muito ajudam na ilustração. Se este recurso é o que mais contribui para a disseminação e a compreensão do Evangelho, por que não usá-los? Esse método é muito antigo e prático. Em toda a Bíblia descobrimos que Deus usou a ilustração, que são as parábolas, como meio de revelar sua vontade aos homens. Jesus, o mestre dos mestres, em 75% de suas pregações, utilizou-se de ilustrações para aclarar as verdades celestiais apresentadas em todo o seu ministério terrestre. Suas parábolas e analogias, visualizando seus ensinos, eram usados com muita propriedade. Para alcançar os vários tipos de coração que recebem a palavra de Deus, Jesus ilustrou com a palavra do semeador, lançando a semente que caiu em diferentes tipos de solo. Para enfatizar a qualidade de fé necessária para alcançar as bênçãos de Deus, Jesus ilustrou com a parábola do grão de mostarda. Para destacar a responsabilidade individual do crente em relação às coisas que Deus entregou para fazer, Jesus ilustrou com as parábolas dos talentos e das minas. Paulo foi muito hábil nas ilustrações para elucidar as grandes verdades doutrinárias que ensinou às igrejas antigas. Se Jesus, o nosso Senhor, Paulo, o grande apóstolo, aproveitaram tanto as ilustrações como recursos para ensinar, convém que nós também as utilizemos. Então, Jesus foi um dos maiores ilustradores. E o que ele está fazendo aqui nada mais é do que copiar Jesus, utilizando ilustrações atuais, que Jesus não tinha na época um carro em movimento para ilustrar. Então ele usava a figueira, ele usava a semente. Fala, querido. Eu acho que isso tudo é maravilhoso. Só que você já parou para pensar que o tempo que as igrejas têm dado para os sermões, cada dia tem diminuído. Então muitas vezes o pregador, ele prepara, ele está no óleo, está na unção, ele estuda, ele ora, ele se prepara, ele faz um esboço de 40 minutos. Aí chega lá, nada contra o replay, aquilo, entrega aqui, abraça ali. O Espírito Santo faz o que ele quer. Sim. Aí dá 15 minutos para o camarada pregar. E aí? E aí, pastor? Como é que a gente faz nesse caso? Enxuga só, fala só 20%, entrega na mão de Deus, ou dá uma meia rajada de língua estranha e canta o louvor e entrega o microfone? Porque eu já vi pregador que deram oportunidade para ele, já era 10h20 e o culto era para terminar 9h20, 9 horas. Ele orou, agradeceu a oportunidade e entregou o microfone na mão do pastor. Eu já vi. E eu aplaudi esse camarada, assim, não aplaudi na hora, né? Mais tarde. Porque ele. Por dentro você aplaudiu, né? Em pleno domingo. Né? Pleno domingo. A gente tem que considerar essas possibilidades também, né? E, infelizmente, eu adoro louvor, mas eu acho que às vezes, se deixar, 40 minutos de louvor, 50 minutos de louvor. Tem worship aí que você uma canção, você fica meia hora. Sim. É o fluido, Espírito Santo, amém, mas eu acho que tem que ter uma direção, porque o que alimenta, o que dá sustento, Minha mãe teve Covid, ela só foi levantar depois que ela comeu uma rabada, desculpa a expressão, uma rabada, comida forte, que aí ela saiu, levantou da cama, ficou uns 14 dias no isolamento, estava só no líquidozinho, falei, come a rabada,
Comer uma bala. Comer uma bala rapidinho. Então a gente tem que considerar isso também. É claro. Como fazer nesses casos? Em muitos casos aí, as igrejas elas dão exigências, fazem exigências para os pregadores terem um X horário para poder pregar, mas não fazem a mesma exigência, por exemplo, para o pessoal do louvor. Exato. Tipo assim, não, canto, vocês podem cantar à vontade. Não, você pastor, você que vai entregar a palavra de Deus, você, não, vocês têm X horário. Então eu acho que... Eu acho fantástico o que o pastor está fazendo, que é o quê? Fez o louvor, fez a liturgia inicial, palavra, meu irmão. Palavra. Agora- solta a palavra logo, porque é a prioridade do culto. Vamos lá, a gente está numa discussão aqui teológica, aqui, isso é bom para o nosso crescimento e a gente analisar todo o contexto. Você falou algo que é um ponto-chave. Pregador que se prepara, que trabalha todo o esboço, ele precisa de tempo. E se ele não tiver tempo, ele não consegue fazer metade do que ele se programou. Isso, de certa forma, dificulta a mensagem, dificulta ele. Mas vamos lá, uma situação que eu vejo muito. Quando você está numa festividade, como um culto comum de domingo, que chega um pregador de nome, que você sabe que a pregação dele é no mínimo 1 hora, e ele tem conteúdo, aquele pregador, você fala, rapaz, todo mundo quer ouvir ele. O pastor, ele dá o jeito. Ele fala, cara, ninguém vai cantar, eu vou enxugar, você espera para domingo que vem. Eu já vi isso acontecer aqui. Irmão, eu ia te dar para você cantar, mas você não pensa que tem um pregador que tem que falar, tem que... Então, aí ele segura, ou então ele fala assim, igreja, o culto tá para acabar às 9 horas, mas o pregador tá pegando 8h45. Vocês aguentam aí mais uma meia horinha? A igreja, não, tempo que precisar. A pastor vai, ó, deixa Jesus usar o tempo que você quiser. Aí o pregador vai até 10 horas e só 2 ou 3 que saem porque tem tempo mesmo e não querem. Mas o Deus falando e o povo ali, ó. Meu Deus, Deus está falando, Deus está falando, Deus está... Hoje eu vejo, o que você está falando não é real, mas eu vejo também muita escassez na qualidade da pregação. Exato. Muitas vezes o pastor, ele pede que cante até mais, porque se eu botar o pregador tal, se eu deixar ele 1 hora, a igreja vai dormir e vai chegar e vai descer o lombo em mim durante a semana e falar, não, dá para ouvir o pregador tal, não. Por quê? Porque o tempo diminuiu para a pregação, realmente diminuiu, mas os pregadores também deram uma relaxada. Os pregadores também não estão mais se preocupando em ficar 1 semana preparando o esboço ali, orando, falando, rapaz, hoje eu não vou preparar uma mensagem. Não, os pregadores já vêm com aquela mensagem lá do esboço curto para dar 15 minutos e Deus falar e a palavra é viva, a gente se converte realmente. Mas aquela palavra de 40 minutos, de quando eu me converti 1 hora, que o pregador estava falando e você ficava ali, ó, não saía, nem piscava, que a palavra batendo, você se alimentando, está cada vez se tornando raro. Porque muita gente não está querendo mais vir no que vocês estão fazendo aqui. Vir para cá sentar para ver como preparar um esboço que alimente, que você consiga trazer eles para você e você ter 1 hora de trabalho que realmente seja proveitoso. Então aí o pastor fica no meio termo. E agora? Dou 1 hora para aquele pregador que eu sei que ele não se prepara e ele sempre vem no raso e fica repetindo e cansa a igreja? Ou eu dou mais tempo para o louvor que pelo menos o povo vai sair adorando, feliz e o pregador vai dar a mensagem dele em 15 minutos? Porque quando é festa e vem um pregador de peso, eu já vi pastores arrumarem tempo para poder ele pregar. Falando, não, esse pregador aqui, no mínimo 30 minutos para ele, não pode deixar 15 minutos, ele não consegue não. Porque até mesmo o pregador fala, ó pastor, a mensagem que Deus me dá, eu preciso pelo menos 40 minutos. Senão ninguém vai entender nada. O que Deus me deu é... Aí o pastor já se prepara e já dá o tempo dele. Então tem os dois lados. Só que como está ficando cada vez mais raro, geralmente a gente vê mais pregações embasadas em festividade, em eventos mais... Agora, eventos normalmente pequenos, de domingo normal, é mesmo dia de semana, está cada vez reduzido. Por quê? Porque o povo também não vem preparado para ouvir uma mensagem grande, longa, e os pregadores também não estão se preparando para isso. Agora, é a minha visão, não sei se o pastor Cláudio pensa diferente, ou alguns de vocês pensam diferente. É a forma como eu tenho lido e visto hoje. Tem muita gente também que tem conhecimento, mas é seco. Prega, você não sente nada, você não ouve nada, você não chora, nem se quebenta, nem nada. Então a verdadeira pregação, como você mesmo você falou aí, o cara vai pregar ali, a palavra não é para você, mas você está ali chorando. Só se derramando. Por que você está derramando? Parece que Deus está falando com você. Entendeu? Mas tem ser humano que chega em cima do púlpito para pregar, ele acha que ele é um tal.
Ele esquece que é Deus que usa a gente. Ele quer ser usado por Jesus, mas é Jesus que usa ele. Aí o que acontece muito, eu dirigi vigília, tinha um irmão uma vez, ele chegava na vigília certinho. Ele chegava na vigília 1 hora, 11 horas para orar, ele ficava meia hora no joelho. Aí daqui a pouco eu dava meia-noite que ele chegava. Fazia parte comigo na frente do trabalho. Aí eu falei, Jesus, vamos mudar esse negócio aqui. Aí eu mudei. Botei meia-noite a 1. Aí quando ele chegava, ele estava de joelho. Aí a irmã, não vai levantar não? Eu falei, irmão, você chegou agora, você nem orou, já quer dirigir o trabalho? Só quem está na minha frente entra, isso é seu. Aí ele estava meio soberbinho um pouquinho. Aí Deus prova, Deus tem certas coisas, Deus faz isso com você. Não que você queira, mas Deus dá uma baixada em você para você ficar humilde. Aí eu fiquei dirigindo vigília até passei por um monte de gente. Eu dirigia com os irmãos da igreja aqui, aí passei para todo mundo. Aí foi, ele cheguei, passar para mim não. Ele vai